Olá, casinho, hein? Eia, que telospa, meu amigo. Eia, que telospa. Ah, deixa eu mexer nessa câmera aqui. Vamos ter que mexer nela aqui pra ver. Paremos aqui. Colocamos o rádio. Aviso, tira fundo. Olhou. Como é que estamos? Na deselegância? Deselegante esse mercado hoje, né, cara? Deixa eu ver se eu curti aqui o meu. Curti. Bom, dá uma olhada, né? O que aconteceu hoje? Violinadas e violinadas. Barbaridade. Bom. Ué. Ah, tá. Entendi. Bom, diazinho torto, né? Diazinho torto. Completou as duas pernas de ontem, quando ele fez aquele movimento de alta. Bom, vamos começar lá quando eu fiz a live ontem, que a gente estava observando aqui. É o movimento medido, lembra? Esse cara, olha como isso aqui funciona demais, cara. Esse cara fechou o movimento medido e deu-lhe uma pedrada para cima. Olha isso. Eu não cheguei a ver as notícias para ver se isso aqui, o que foi isso aqui. Eu sei que hoje teve a notícia ali do dinheiro do Vorcaro pro Alcolumbre, né, cara, que fez essa volatilidade de hoje. Acredito, pode ter sido essa volatilidade de ontem também, não sei. Cafezinho. Ó, esqueci as turbinas. E aí, cara, ele fechou esse movimento medido e criou uma nova perna. E essa perna aqui é a perna de... as duas pernas de pullback, sentido contrário do mercado. Fez um movimento de muito impacto, né? E aí, o que a gente faz? Isso aqui é o dia de ontem, tá? Só tô relembrando aqui. A gente marca essa perna. E aí, quando ele fez esse pullback nessa altura aqui, eu tinha estipulado essa perna aqui, ó. Até agora... Não, ele fez. Hoje ele fez. Aí ele abriu ali sem gap nenhum, tentando buscar o fechamento daquela perna lá. Ah, ontem ele já fechou essa perna. Não, ontem mesmo ele já fechou essa perna. Ontem mesmo ele já fechou essa perna, eu nem tinha visto isso. Deixa eu só ajustar aqui. Acho importante a gente deixar... Os estudos... Cara, uma das coisas mais importantes no day trade são os estudos. A gente tem que confiar nos estudos e tem que manter eles atualizados sempre, né? Então aqui, ó, a gente já pode botar tipo 9,35, 9,5, porque ele já tinha fechado aquelas duas pernas de pullback. E aí na abertura, cara, eu já fiz uma venda ali. Ele veio capotando e eu tinha entendido que foi isso aí mesmo. Como ele já tinha fechado as duas pernas de pullback, eu tentei vir contra esse sentido de mercado aqui e, na verdade, o sentido primário da venda, né? Mesmo com aquela propulsão absurda de ontem. Infelizmente não fiz os takes que eu queria, era para ter vindo mais aqui, colocado no break-even, mas cara, tinha uma volatilidade já de manhã cedo, bem forte, estava bem indeciso e aí eu não fiz nada aqui. Fui tomar um café com a mulher e visitar o fio. Não fiz esse movimento aqui, esse movimento veio muito rápido e se a gente observar os conceitos de choque BOS nesse ponto aqui, olha que interessantíssimo, como funciona demais, né? Primeiro de tudo, vamos mostrar o resultado de hoje. Esse aqui foi o resultado de hoje, duas únicas operações, dá uma olhada no drawdown, olha como esse mercado tá absurdo. Essa primeira operação, depois tentei fazer isso aqui, foi um mero scalp e aqui eu ia tomar stop, então aí 100% de novo de operações vencedoras, isso aqui me entregou 6,8% da minha garantia do mês. Tá bom, é interessante. Mas foi um mês muito difícil. Segue um mês muito difícil. Como eu falei, desde o dia 27, 28 de maio, esse mercado está extremamente difícil de operar. Com muitas violinadas e volatilidade altíssima, né? Isso aqui é o meu mês. Olha o meu mês. Olha de novo o drawdown, né?
Olha de novo o drawdown, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada como é difícil ganhar dinheiro e como é fácil perder. Então aqui estamos num movimento muito bom, estamos aí com 28% de lucro no mês. Mas dá uma olhada nesse drawdown. Dá uma olhada nas operações vencedoras. Se você comparar outros vídeos meus, a minha média é 70%, 65%, foi para 58%, né? Nota como é um mês extremamente complexo e difícil de operar, né? O bom é que isso aqui nos dá aprendizado, nos dá tempo de tela, aprendizado e a entender que esse mercado... Ontem eu estava vendo o videozinho do Stormer, eu recomendo demais. Inclusive, se vocês verem aí embaixo... Ah, não aparece, né? Não aparece? Tá muito mais pra lá. Mas assim, eu voltei, eu tinha a corretora da XP, passei pra Genial, porque a XP me trollou pra caralho com esse RLP. E... ativo, né? E eu fui pra Genial, né? E eu perdi o layout que eu tinha do Stormer, que é o Eden dos trades. Vou mostrar pra vocês esse layout depois. Ontem, vendo o vídeo dele, cara, eu falei, cara, eu preciso voltar. Do nada, apareceu um vídeo dele de 2 anos pra mim. Tava vendo um vídeo dele bem novo e apareceu um vídeo dele de 2 anos sobre o Eden dos trades, que é fantástico. É um layout que eu recomendo demais ter. Inclusive, eu fiz essa operação aqui com base no Eden dos trades. Essa primeira operação aqui, e ela deu muito boa, muito boa. Outro ponto interessante, cara, eu tava observando ali ontem o videozinho dele mais novo e eu vi o relatório de performance dele. Cara, o relatório de performance dele, do Day Trade, tava assim, ó, 175k de lucro, R$144k de loss. Ele teve um lucro de 31k. Vendo a complexidade que é operar esse cara? Todo mundo conhece o Stormer. Esse cara tem 30 anos de mercado, meu amigo. Esse cara sabe operar o swing trade com uma maestria absurda. Esse cara sabe operar day trade de futuros. Ele sabe, ele opera há muito tempo isso. Tá vendo aqui o percentual? Sabe o que fez isso aqui? Eu até calculei para ver. Ele ganhou 10 partes. E ele perdeu 8,2 partes. 8,2 partes. Tá entendendo? O cara ganhou 10 partes e perdeu mais de 8. Então, assim, não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado muito rápido e, principalmente, salvar uma grana. Porque essa grana que ele fez aqui, com certeza deve ser, diante da garantia que ele tem ali, deve ser tipo 80%. Uma renda fixa, entendeu? É tipo o que eu tô mostrando aqui. Deu aí 28% líquido da minha garantia. Cara, é 27% da renda fixa. 27 vezes. 27 vezes. Não é por cento, é 27 vezes que a renda fixa te entrega no mês. Então, excelente. Para mim é excelente. Eu fico muito feliz com isso. É isso. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos para a gente ver o sentido de mercado. Vamos dar uma olhada também no suco de mini índice. Então, o que a gente tem de suco de mini índice? Ó, agora ele mudou tudo. Ó. Juros caindo. Suco de mini índice, na sua maioria, subindo, né? A gente desconsidera a Petrobras por causa da guerra do Irã com o Yankee, né? Então, teoricamente, o índice deveria vir para cima, né? Deu umas pedradas boas para cima aí. Tá tentando... Olha, cara, eu não sei. A XP 68, 500... A XP tá comprada e bem comprada. Muito bem comprada. O UBS. Olha a guerra que elas estão, tá vendo? O UBS chegou a quase 40 mil aí, ó. Abaixo del culo del perrito. Olhada. A XP chegou a quase 45 mil aí de lucro. Interessantíssimo. Então tá tendo uma guerra aí pesada. Então, teoricamente deveria vir para o alto, contra o sentido de mercado, obviamente. Olha onde está a média de 200 aqui. Olha onde está a média de 21.
querendo virar, beleza. Vamos agora dar uma aproximada aqui para dar uma olhada o que está acontecendo nesses 60 minutos de hoje. Notem que ele quebrou a estrutura ontem para fazer um movimento de alta, né? Na verdade, ele não quebrou a estrutura, estou viajando. Ele quebrou a estrutura aqui. O último pivô validado foi esse aqui. Ele vai lá em cima, volta. Se ele rompesse esse topo aqui, o último pivô validado seria aqui, ó, nessa zona de liquidez. Perfeito. Não fez isso. Ele foi lá embaixo. Ele mudou a característica do preço. Ele disse que é vendedor. Rompeu o topo. Tá vendo a violinada? Teoricamente, ele deveria procurar essas zonas de liquidez. Aqui. Aqui eu ainda observaria aqui, né? E o que ele fez na sequência? Buscou a zona de liquidez do dia, olha lá. Foi lá em cima. São pontos que a gente tem que prestar atenção. Isso eu também aprendi com o Stormer. Isso é uma das coisas que eu aprendi com o Stormer. Deixa eu voltar aqui a minha telinha aqui. Isso é uma das coisas que eu aprendi com o Stormer. Observar regiões de liquidez. Observar os candles gigantescos. E ver exatamente onde ele abriu, onde ele fechou. Cara, muito difícil do mercado não buscar essas regiões. Ele vai buscar, pode ter certeza. Sexta-feira, mais devagar. E aí aqui a gente tem que observar que quando ele rompeu este topo aqui, nessa regiãozinha aqui, ó, o último pivô validado passou a ser aqui, ó, mais baixo. Então, para ele mudar a característica do preço e passar a ser vendedor nos 60 minutos de novo, ele precisa perder esse ponto aqui. E não só perder, precisa perder, fazer um pullback e aí capotar. Aí tu vai tomar uma posição muito baixa para vender. Então a gente não tem interesse. Qual seria a ideia aqui dos 60 minutos? Perfeita. Ele rompesse o topo. Ele rompe esse topo, o último pivô validado vai passar a ser aqui. Aí sim, aí a gente vai ficar numa região legal para vender. Aí esse cara vai lá para cima, vem para baixo, dá-lhe aqui, toma, e aí tu vende aqui. Para buscar a região de liquidez aqui. Quiçá aqui. Aí sim, aí tá legal. Do outro jeito, não. Não tá legal. Ainda tem outras regiões de liquidez mais em cima que esse cara pode fazer. Tem o gap para fechar. Isso aqui é um gap de... Isso aqui é gap de... 13 de junho. Esse gap está aberto, está sangrando. Esse gap é o gap mais próximo. Então ele pode buscar isso aqui. Vai buscar hoje? Não sei. Ele está fazendo movimentos na tarde, né, cara? De manhã ele está limpando a galera. Do nada, 2 horas da tarde, 1h30, meio-dia, 5 horas da tarde, 4h30, ele faz um movimento de 3 mil pontos. Completamente bipolar, completamente fora da casinha, né? Mas esse é o mini índice e a gente tem que saber lidar com ele. Ele é assim mesmo. Então, para mim, venda no diário. Venda, cruzou a média, venda, é venda e venda. Qualquer sinal de venda tem que vender. Qualquer sinal de compra usa metade dos contratos, não vai que nem um maluco tentando operar esse troço aqui, achando que ele está fazendo a reversão. Não, não. Até porque depois a gente vai ver o dólar e o dólar capotou. Então vamos para os nossos estudos de novo, vamos dar uma olhada agora que a gente já está identificando aqui os pontos interessantes. Então, no sentido primário, segue na venda, segue poderoso na venda. No sentido aqui do intraday, está diferente. Lembra aqui o movimentinho? Ó, fechou as duas pernas. E agora o que ele faz? Agora ele fez uma puta de uma perna de propulsão, né? Vamos marcar ela de novo. Até porque o suco de mini índice nos conta a história de que pro dia ele é comprador de novo, né? Juros futuros estão mais abaixo, né? Então ele segue comprador. O que a gente vai fazer? A gente já sabe que geralmente, via de regra, ele faz dois movimentos direcionais no dia. Ou ele faz para o mesmo lado, ou ele faz exatamente o contrário dele. Pode ter sido, não estou dizendo que é, mas pode ter sido esse aqui um dos movimentos e esse aqui o segundo, que foi mais alto ainda, né? E aí ele pode morrer aí. Ele pode entrar num range eterno de uma mente sem lembranças, fazer
esse tipo de movimento aqui que é muito desagradável. Entendeu? Tá voltando para dentro desse triângulo aí azeda a groselha, estraga tudo e, pô, não fica legal o negócio. E daí ele fica sambando na cara da sociedade aqui, e ele tenta escapar, e depois ele perde o fundo, depois ele não escapa mais, não perde mais o fundo, morre aqui. Aí se tu ficar abrindo e fechando operações aqui, é dia de fúria, é dia de perder muito dinheiro. Olha onde eu fiz a entrada. Eu fiz uma entrada extremamente arriscada. Olha onde estava o stop. Olha o que ele andou e para onde ele foi. Buscar o meu stop. Se eu não tivesse feito a minha saída rapidinho aqui, coletado ali um scalpzinho rápido de 125 pontos, eu tinha tomado fortemente, tinha tomado um loss. Tá? Então, fica ligado. O que a gente vai fazer aqui? Cara, vamos mapear essa perna aqui dele. Aproveitar que ele fez essa perna de novo, 2 pernas de pullback, contra o sentido de mercado, mas no intraday ele está querendo fazer esse movimento. Então a gente vai marcar aqui essa perninha aqui e vai esticar ela até lá. Repite. Copia e cola. Vem aqui. Marca esse fundo aqui, onde ele efetivamente fez um fundo próximo da VWAP. Olha que interessantíssimo esse movimento. Joga ele para cima. Esse aqui é um movimento medido. Pode ver, ó, essas 2 pernas de pullback que a gente fez aqui, lembra? Lembra que eu falei que era um pouquinho mais? Ele foi um pouquinho mais, né? Ele não foi na tampa dela, ele andou mais, né? Geralmente ele faz isso. Vamos lá. Vou pegar essa perna aqui, vamos copiar ela. Vamos jogar lá em cima. Ele tem um alvo bem bonitinho, ó. Tá vendo? Legal, né? Então, tem um alvo para fazer 2 pernas de pullback. Cara, lembrando, isso aqui é contra o sentido de mercado. Isso aqui é um ponto extremamente perigoso para fazer alguma coisa. Eu não recomendo, até por ser sexta-feira. Pegou, tomou loss. Tem que ter volume financeiro. Observem que não tem volume financeiro. Olha aqui o reloginho. Não está andando esse reloginho de uma maneira que se apresente volume financeiro. XP comprada em 168,756 atualmente, está muito bem comprada, então ela não gera liquidez para a gente fazer os movimentos. Pontos de liquidez se encontram nesse sentido do intraday, né? Aqui tem um ponto de liquidez extremamente bom, aqui ele já atingiu esse ponto de liquidez, já completou ele. Vamos ver o que mais que eu posso observar aqui. Bom, aí fizemos essa perna aqui, as 2 pernas de pullback, para ver o que vai acontecer. Mapeamos, obviamente, aqui esses pontos aqui onde ele mudou a característica do preço, né? Então, ele buscou... Onde é que está a região? Aqui, ó. Tá até meio fora do lugar. Aqui, ó. Ele buscou essa região aqui para mudar a característica do preço. E aí, teoricamente, ele iria quebrar a estrutura caso ele desse prosseguimento a esse movimento onde eu entrei aqui. Seria perfeito para a gente conseguir fazer um movimento de venda aí, para ele lá buscar aquela liquidez lá embaixo. Essa liquidez aqui do reloginho, ó. Essa aqui, ó, eu queria buscar. Por isso que eu entrei ali naquele ponto, no sentido primário dos 60 minutos, do diário, né? Não fez exatamente o contrário, violinou, rompeu o topo, né? Então, isso aqui tá com muita cara de um Search and Destroy Day, de novo, Stormer, sempre. É um cara que eu sempre vou citar e vou agradecer, inclusive agradeci no YouTube. O cara me mostrou Joseph James, pivôs falsos e verdadeiros com quebras de estrutura, estocástico lento, Ganfan, layout do Eden dos trades, tudo de graça. Nunca paguei 1 centavo para esse cara. Então, teria que buscar essa zona de liquidez. Não fez, não buscou, violinou gratuitamente. Então, essa quebra de estrutura, quando ele rompe esse topo aqui, ó, que é a quebra de estrutura e a violinada clássica, né? Então, ele vem aqui embaixo, diz que é vendedor e rompe o topo. Isso aqui gera um movimento da quebra de estrutura altíssimo, cada vez com stops muito maiores, que está em 600, 700 pontos, absurdamente. E aqui onde ele quebrou a estrutura, agora passa a ser a mudança da característica do preço. Aí eu te pergunto, mesmo que tu faça qualquer movimento aí dentro, tu tá vendo
o ponto onde ele vai mudar a característica do preço para passar a ser vendedor de novo é muito longe, apesar de ter aquela liquidez lá embaixo, está muito longe. Então a gente tem que sentar nas mãos e esperar e rezar por uma quebra de estrutura agora, nessa altura aqui, ó. Por quê, Ney? Porque a mudança da característica do preço passa a ser muito mais alta. Aí ela sai daqui, ó. Isso aqui são as técnicas. Inclusive eu voltei o vídeo lá, tá? Quem quiser aprender, eu voltei pro canal lá o vídeo. Gostei? Entrou mais 2 seguidores, curtiu o negócio, podem ir lá aprender, tá lá de graça, 0,800, vale muito a pena. Esses são os conceitos de choque BOS que eu estou estipulando e demonstrando aqui, entendeu? Então, ele elimina aquele ponto de mudança da característica do preço lá embaixo, que está muito baixo para ser vendedor. E aí ele passa para um lugar extremamente palatável para vender, entendeu? Porque daí a liquidez está muito mais abaixo. Inclusive essa liquidez tem que sair daqui. Essa tem que sair daqui. Essa aqui eu vou deixar por enquanto. Vamos deixar essa aqui, essa aqui. Essa aqui foi atingida. Porque daí a gente tem esse alvo aqui embaixo, ó. E aí sim a gente vem no sentido de mercado. E aí sim, se ele perder aquele fundo, tu faz uma entrada. Tu imagina que ele dá um sinal aqui, né? Agora ele vem para baixo, quebra aqui. Vai lá em cima de novo e capota. Tu vai fazer uma entrada aqui, a quebra da estrutura aqui. Tu sabe que aqui tu vai ter que estar com metade dos teus contratos já fora de tudo, ou 75% deles, fazendo já um trailing, trazendo eles junto, porque ele pode bater aqui e voltar. Se ele não bater aqui e voltar, pode ter certeza que ele vai buscar essa região aqui da liquidez. E aí, meu amigo, mesmo que esteja um stop absurdo, um stop de 600 pontos, cara, quando ele chegar ali, primeiro, quando ele chegar aqui nesse fundo aqui, ó, olha lá, tu já tá com 1.000 pontos no bolso. Se ele vai lá na liquidez, meu amigo, 2.300 pontos. Aí tu tá apostando 1 e ganhando 3, 2,5. Aí, 2, né? 2. Não vamos exagerar. Aí tá perfeito. Mas e vender aqui? Vender aqui não dá, né? Tá vendendo fundo, não dá. Mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que ter liquidez, a gente tem que ter volatilidade, a gente tem que ter volume financeiro. Olha como tá esses candles aqui. Morreu, né? Meio-dia, tudo parado, morreu. Não quer fazer nada. Não está interessado em fazer nada. A gente senta nas mãos. E se ele quiser fazer um ataque, bom, eu acho extremamente agressivo fazer um ataque nessa altura aqui. Para ir lá para aquelas duas pernas, tá vendo? Eu acho extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Você vai estar comprando um topo. Então, se é para comprar lá embaixo, cara, deixa ele vir mais baixo. Deixa ele vir mais baixo. Deixa ele tentar buscar a violinada, a mudança da característica do preço, né? O ideal seria romper, vir, e aí, daqui, ele tocar ele reto. Aí sim, né? Pode ser até um pouquinho mais baixo aqui, ó. Pode ser tipo aqui, ó. Ele violina, faz um pullback, vem muito rápido. Aí sim, aí tu entra na compra aqui, e tu pode apostar num stop mais baixo, jamais aqui, para ver se ele vai conseguir atingir lá as duas pernas, romper o topo, né? E a mesma coisa, quando chegar no topo, tu já tem que estar realizando tudo, deixando só 25% dos contratos, né? Realizando 75%, para aí sim apostar num ataque para ir lá em cima, né? Bem rápido. Para isso tem que ter volume financeiro. Por que a gente opera em ticks? A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Se não tiver volume financeiro, a gente não consegue fazer as operações necessárias. Tá? Esse é o índice, 60 minutos. Vamos dar uma olhada no dólar, o que ele está fazendo. 60 minutinhos, dólar, barbaridade, meu Deus. Capotando, né? A gente tinha conversado sobre esse movimento aqui. Voltando para dentro do canal, tá vendo? Dos 60 minutos, ó. Fazendo aquele movimento de arco, olha. Que delícia de movimento desse dólar aqui. Pena que ele não está agradável, mas ele está numa região excelente para voltar para dentro. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer mais um ataque violento, porque não fechou o gap ainda. Ele pode bater aqui, romper aquele topo, fechar esse gap, e aí daqui ele vir embora. Um Mzão gigante. Tem essa possibilidade. Não estou dizendo que ele possa fazer hoje, mas tem essa possibilidade. Voltando, ó, olha a região de liquidez ali, ó. Deixa eu tirar aqui, ó.
Olha a região de liquidez aqui, ó. Olha o candle gigante aqui, ó. Olha onde ele foi. Foi na região de liquidez. Muito bom, muito bom. Passando abaixo da média de 200, tá vendo? 60 minutos. Olha o diário. Diário com a média apontando para baixo o tempo inteiro. Era só uma trollada. Era uma cilada, Bino. Lembra que a gente falou sobre isso? Era uma cilada, Bino. Era uma cilada. Então esse cara agora tem esses alvos aqui de liquidez, já atingiu um e pode ter o outro aqui, ó. Olha o tamanho daquele candle lá, ó. Lá nos 4,94. Para isso, a gente tem que ver como é que ele vai reagir agora quando ele chegar nessa zona de liquidez. Se ele vai tentar um ataque ao topo para fechar o gap ou vai capotar daqui. Se capotar daqui, a gente tem uma boa região. Eu gostaria que ele fosse mais alto, porque eu entendo que o dólar, cara, tá abrindo as pernas. Queria que ele fosse mais alto, fechasse o gap e aí sim perdesse. Aí, tipo, fizesse assim algo aqui, ó. A gente virar ao contrário. Aí sim. Aí a gente tem uma puta de uma região para voltar para dentro do canal. E aí ele volta para dentro do canal e ele pode atravessar esse canal, meu amigo. Reto. É lá embaixo. É essas regiões aqui, ó. 4,75. JP Morgan falou sobre esse valor, viu? Os caras falaram. Não dá pra negar. Não dá pra negar. E não nega, você é meu Deus mesmo. Os ticks, vamos dar uma olhada nos ticks. Botar 5 mil ticks já direto. Fica melhor de enxergar. Vamos só voltar ali nos 60 minutos pra gente dar uma olhada no movimento de 60 minutos de quebra de estrutura e blá blá blá. Tá vendo? Quebrou essa estrutura ontem, o último pivô validado estava lá em cima, quebrou essa estrutura aqui, o último pivô validado está lá em cima. Então, para esse comprador, ele vai ter que romper isso aqui. Veio muito forte para baixo. Ainda não fez um pullback de respeito para a gente conseguir entrar numa quebra de estrutura, né? Ele precisa fazer um pullback, igual ele fez aqui, igual ele fez aqui, igual ele fez aqui. Você tem um ataque comprador para a gente conseguir vender, para quando chegar no fundo próximo de uma quebra, uma provável próxima quebra de estrutura, a gente está protegido. Essa é a dica. Segue vendedor pesado. Tá lá em 5,8, né? Chegou a 5,20. Aqui nesse ponto, a gente consegue observar a quebra da estrutura. Ele quebrou essa estrutura aqui, a mudança da característica do preço dos 60 minutos passa a ser aqui, quebra essa estrutura, poderia pegar esse movimento aqui, botar esse movimento no bolso, né? E agora, nos ticks, aparentemente ele quebrou essa estrutura também. Capite? Mas está muito baixo, está próximo da zona de liquidez. Aqui a probabilidade desse cara dar uma violinada em todo mundo é gigante. Ele perde, entra nessa zona de liquidez, vem ver, vai lá em cima da VWAP, quiçá tenta romper esse topo e perde os calção de novo. É uma região bem perigosa aqui para o dólar, tá? E o Eden dos trades. Vamos ver o Eden dos trades aqui. Cara, o Eden dos trades é muito simples, tá? Eu uso a VWAP porque eu gosto da VWAP. Eu acho que ela me dá uma certa confluência, sabe? Eu gosto de ter a VWAP do meu lado. Gosto mesmo. Mas aqui, médiazinha vermelhinha e médiazinha azul. Opa, verde, tá? Aqui, 8. EMA. Exponencial. Aqui, 80. EMA. Tá vendo? É isso. Simples. E aí o que a gente vai observar? Quando esse cara estiver no Eden dos trades, ele precisa estar dentro dessa média mais curta. Entendeu? Então aqui está vendendo, ele precisa estar aqui, ó. Esse tipo de pullback aqui não nos interessa. Esse tipo de pullback, não. Ele precisa estar sempre abaixo dela na venda e acima dela na compra. Vamos ver se a gente consegue observar aqui um ponto onde ele ficou muito bonito. O dólar, pelo amor de Deus, né? E ó. Aqui ele meio que ficou, ó. Dá uma olhada. Ele meio que ficou, né? Aí ele quebra a estrutura nessa região aqui, ó. Faz a tua entrada linda aqui, ó. Ele vai até lá em cima. Isso aqui te entrega quanto? 25 pontos. É meio difícil, né? Da gente enxergar esse movimento. Tem outro aqui, talvez tenha outro melhor. Aqui, ó. Esse aqui tá lindo. Para, moço. Olha que legal. Olha esse ponto aqui.
quando ele vira o jogo, ó. O Eden dos trades ficando acima, isso seria uma possibilidade de saída. Mas ele vira o jogo. Cada vez que ele vai fazendo candles abaixo ou dentro da média de 8, pode começar a realizar ou cair fora desse mercado. Opa, caiu a internet? Estamos com um problema técnico, tá vendo? E aí o que o Stormer fala é que a gente tem que ficar fora dessa região aqui, ó. Região entre as médias, ó, a gente não opera. A gente não tenta fazer nenhum movimento com ela, entendeu? A gente faz sempre acima dela. Olha só, V3 capotando. Cara, tá tudo conectado aqui, nem vem, 600 mega. Não vem com esse papinho aí. Não vem com esse papinho aí. Vai fora. Vai fora. Entendeu? Então aqui é uma zona de não operação. Ele vai ficando acima, tu vai fazendo um movimento. Cara, o Eden dos trades é fantástico. Fantástico. Dólar, cara. Não consigo ver assim nada interessante pra ele, viu? Não. Ele entra aqui, ó, no Eden dos trades e na sequência ele já vem pra dentro. Então a gente tem que lembrar que essa região aqui é uma região que a gente vai ficar de fora dela. Ele passando pra cima não é legal. Travou-se? Perdemos connection? Erro. YouTube, blá, 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 blá. Acho que tá tudo ok, cara. Vou dar bola pra esse aviso aqui não, tá? Não dá bola não. É. Tô on. E é isso, cara. Sexta-feira é isso. É um papinho curto. Tem treino da Fórmula 1. Vou ver o treino da Fórmula 1, porque eu gosto de Fórmula 1 e porque sexta-feira tá estranha. Estranha. Muita volatilidade. Saiu essa notícia aí, o troço deu uma azedada. Vamos ver como é que tá a XP. A XP no dólar, ela tá comprada em 5 e... Opa. Calma. Pera aí, tá entrando certo volume aqui nessa história. Tá vendida em 5,96. 5,096. Ela tá vendida e mal vendida. Tá vendida e mal vendida, hein? Ela tá em 5,96. Ela tá aqui, a XP, ó. Ela vendeu aqui, ó. O preço médio dela tá aqui, ó. Peligro? Ali a XP, ó, com preço médio a 5,96. 0,96. Ô, cara. Peligro, mas tu viu como a liquidez age de uma maneira muito boa pro nosso lado? Viu que o Eden dos trades aqui funciona muito bem? Isso, bom fim de semana a todos. Voltamos aí na semana que vem. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Cogite a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu tenho ali, ó, botei de volta os videozinhos para você aprender toda a minha técnica de graça, 0800. Minha técnica basicamente é conceitos de choque BOS juntos desse cara aqui, dos setups de Joseph James, Crown Reversal, Pullback, Força, Bull e Bear Trap. A gente alia isso e opera em ticks. Eu tenho ali uma playlist para você seguir ali como se tornar um trader, ensina como fazer a sua constituição de trading, recomendo demais. E é isso. Obrigado. Fiquem bem. Até a próxima. Voltamos aí na semana que vem. Bom fim de semana.